Vamos abrir nossa Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, vamos iniciar a exposição desse livro. Será uma exposição um pouco mais demorada do que as últimas, que eram pequenas epístolas. Então, nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje nós vamos entender um pouco a situação da igreja, os argumentos do apóstolo Paulo, para depois nós entrarmos na mensagem em si, mas desde a introdução já há uma mensagem muito importante para nós. Há algumas coisas, porém, que nós precisamos entender antes. Nós vamos ler a abertura da carta, são os 3 primeiros versículos. Se você perceber alguém sem Bíblia perto de você, por favor, dê uma olhadinha aí, compartilhe a Bíblia com alguém que está aí do seu lado, talvez não tenha uma Bíblia consigo. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. E Deus nos abençoe nessa jornada até o final, né? Não é um livro fácil, não é porque ele é difícil de entender, é porque ele traz alguns confrontos, e às vezes nós nos identificamos com esses confrontos como igreja, como crentes que nós somos, e às vezes isso gera algum incômodo para um coração que ainda está rebelde. Existem filhos de todo jeito, né? Existem filhos que são dóceis e obedientes, existem alguns que são rebeldes e aprendem com a dor, com o tempo, com as decepções e frustrações. Assim é a igreja. Paulo está tratando de uma parte aqui do povo de Deus que estava com algumas dificuldades, para ser generoso, né? Muitas dificuldades. Mas nos diz assim, 1 Coríntios 1, de 1 a 3, ele começa: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra que já foi lida, e nós pedimos graça dos céus, meu Deus, favor dos céus, para que a palavra seja proclamada com fidelidade e poder do Espírito Santo de Deus, para que ela possa então, através do Espírito Santo do Senhor, mudar a nossa vida, falar ao nosso coração, nos transformando para o louvor da sua glória. Então, meu Deus, receba desde já a nossa gratidão por mais esse livro que nós começamos a exposição, nos permita ir até o final, sendo assim a sua vontade, e fala conosco. Desde já, nós rendemos ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Quando você vai escrever uma carta, você assina no começo ou no final? No final, né? Normalmente você assina no final. Mas em vez de colocar o nome no final de uma carta, como nós vemos aqui, o costume, como é o nosso costume, como nós vimos aqui, o costume antigo dos gregos era colocar o nome no início das cartas. Então isso permitia que aquele que estava escrevendo a carta fosse identificado desde o início da leitura. Era uma carta que o apóstolo Paulo estava escrevendo, mas ele não estava escrevendo sozinho. Nós vemos aqui uma outra característica dessas cartas antigas, é que em uma carta conjunta, os nomes de outros envolvidos nessa mensagem também eram acrescentados. E aqui no versículo 1 fica muito claro para nós que essa é uma carta do apóstolo Paulo com a participação de um outro irmão, o irmão Sóstenes. Seguida,
era dado o nome do destinatário, a pessoa ou as pessoas a quem a carta era enviada. E aqui no versículo 2 fica muito claro para nós que essa era uma carta endereçada à igreja de Deus em Corinto, ou na cidade de Corinto. E logo após era comum palavras de saudação, palavras de bênção. É o que nós vamos ler no versículo 3. Então no versículo 1 nós temos a identificação de quem está enviando a carta, Paulo e Sóstenes. No versículo 2 nós identificamos quem está recebendo essa carta, a igreja de Deus em Corinto. E no versículo 3 algumas palavras de bênção, algumas palavras de saudação. Hoje, a cidade de Corinto é uma pequena cidade sem significado. Alguém aqui já ouviu falar de Corinto moderno? Alguém já desejou viajar para Corinto? Muitas pessoas nem sabem que Corinto ainda existe, mas ela não tem muito significado hoje em dia, a não ser o significado histórico. É uma cidade muito antiga, mas nos tempos do Novo Testamento era uma cidade próspera. Corinto era uma das cidades mais prósperas do seu tempo. Era uma cidade de uma localização muito estratégica e por isso havia um movimento muito grande, uma circulação de pessoas muito grande na cidade de Corinto. Então a igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas graves. E um dos problemas mais graves da igreja de Corinto era o partidarismo. Paulo, ele repreendeu severamente a igreja de Corinto por causa das divisões entre eles. Mas esse ainda não era o problema mais grave. Esse já é um problema grave, mas o problema mais grave daquela igreja foi não separar-se dos caminhos mundanos da sociedade em redor deles. Então, ao mesmo tempo em que havia divisões entre eles, havia união com o mundo de pecado. Como muitos hoje em dia, os crentes de Corinto, eles imitavam a sociedade em torno deles. Vocês já perceberam a tendência das igrejas de imitar o mundo ao seu redor? As modas que surgem. Então, quando nós começamos a ler essa carta, nós percebemos que os membros daquela igreja, eles eram moralmente um pouco melhores do que a sociedade ao seu redor, mas eles estavam se movendo para baixo, na mesma direção que o mundo estava. Eles queriam fazer parte do reino de Deus, mas eles queriam manter um pé no mundo. Eles queriam a igreja e o mundo ao mesmo tempo. Eles queriam ter as bênçãos da nova vida, mas eles queriam preservar os prazeres do mundo. Eles queriam ter a vida que eles pensavam que era o melhor dos dois mundos. Mas Paulo claramente os adverte que isso era impossível. Paulo diz: vocês não podem fazer parte da igreja do mundo. Vocês não podem ter um pé na igreja e um pé do mundo. Vocês não podem usufruir dos benefícios da vida com Deus e dos prazeres do mundo ao mesmo tempo. Então esse quadro nos leva a entender porque Paulo, logo do princípio, ele se refere a si mesmo, ele identifica-se como apóstolo de Jesus Cristo. Por que ele faz isso? Ele deixa claro desde o início que ele está escrevendo como um emissário do Senhor. Não se trata de orgulho, não se trata de autoglorificação. Tem algumas pessoas hoje que falsamente, erradamente, se autodenominam apóstolos. Mentira, não são apóstolos. E eles usam esse título, ou querem usar esse título, usurpam esse título, para impor autoridade sobre a vida das pessoas, autoridade que nunca tiveram, e que Deus nunca lhes deu. Diferente de Paulo, não se trata de orgulho, não é autoglorificação, ele não estava exibindo uma posição de autoridade, ele não estava se escondendo por trás de um título. Vocês já repararam que as pessoas usam títulos para se apresentar, mas na verdade os títulos muitas vezes servem para se esconder? Então, porque a pessoa ela tem uma noção muito pequena de si mesmo, ele coloca um grande título sobre a sua vida para se apresentar. Não é o caso do apóstolo Paulo. É que às vezes é importante deixar claro o direito de alguém falar com autoridade sobre um assunto.
Então Paulo está dizendo, olha, eu vou tratar de questões aí, e eu vou tratar dessas questões porque eu tenho autoridade para fazê-lo, e vocês devem ouvir o que eu estou dizendo, para o bem de vocês. Paulo, ele vai tratar nessa carta, irmãos, de questões muito sérias, questões muito delicadas. Então é muito importante que todos tenham em mente que ele estava falando como um emissário de Deus. As suas palavras são as palavras de alguém investido de autoridade pelo próprio Deus. Os apóstolos falando na terra era como o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Receberam autoridade para falar em nome dele. Então, o ensino claro da abertura dessa carta, ela já nos ensina algo muito precioso. Paulo não está aqui só enviando uma saudação para a igreja. Ele está dizendo que uma vez separados por Deus, nós somos chamados para viver em santidade diante de Deus. Fomos separados por Deus, fomos tirados do mundo, da escuridão do pecado, trazidos para a luz. Agora, espera-se de nós que vivamos em santidade para Deus. Fomos santificados, agora se espera que sejamos santos. Então, por que nós devemos dar ouvidos a essa mensagem, irmãos? Por que nós devemos prestar muita atenção no que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios? Porque é uma mensagem que procede de Deus através de um apóstolo. Paulo quer deixar isso claro, e se ele deixa isso muito claro, nós precisamos entender por que nós devemos dar ouvidos ao que ele está falando aqui. Olha o que ele diz aí no verso 1, primeira parte, ele diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, há alguns motivos porque Paulo, ao contrário dos outros apóstolos, ele era tão cuidadoso em fazer valer o seu apostolado em suas cartas. Nós não vemos os outros apóstolos, eles se identificarem dessa maneira. Por que Paulo faz isso? Por que ele faz questão de fazer valer a sua autoridade apostólica, o seu apostolado nas suas cartas? Alguns motivos. Um deles é porque ele não fazia parte dos 12 que foram chamados no início por Jesus. Ele não havia sido chamado por Jesus durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele grupo que fazia parte do relacionamento mais íntimo com o Senhor. Uma grande multidão seguia Jesus, mas dessa grande multidão ele separou 12 para estar com ele, e Paulo não fazia parte desses 12. Desse grupo original, nós sabemos que Judas perdeu sua posição. Mais tarde, Atos capítulo 1 nos mostra que Judas, ele foi substituído por Matias, e começando no dia de Pentecostes, os apóstolos eram a voz oficial do Evangelho. Que os apóstolos proclamavam era a voz do Evangelho, a voz autorizada de Deus do Evangelho. Os apóstolos eram representantes terrenos supremos do Senhor, pregando na autoridade do Senhor, ensinando na autoridade do Senhor. É por isso que nós não incluímos novos ensinamentos, mas nós nos apegamos aos ensinos dos apóstolos, naquilo que eles escreveram e deixaram registrado para nós, escreveram inspirados por Deus. Mas pelo que nós sabemos, Paulo nunca viu Jesus durante o seu ministério terreno. Pelo que nós sabemos, Paulo nunca sequer ouviu Jesus durante os seus anos de ministério aqui na terra. Paulo, pelo contrário, ele foi conhecido pela igreja como inimigo. Ele foi conhecido como um perseguidor feroz da igreja. E além de não ser escolhido junto com os 12 para seguir a Cristo, ele escolheu se opor aos seguidores do Senhor Jesus Cristo com toda a sua fúria. Mas ainda assim, Paulo, ele declarou ser um apóstolo com base nas mesmas qualificações fundamentais dos outros apóstolos, dos outros 12. Ele também havia visto Jesus Cristo ressuscitado. Lembra-se? Quando ele estava perseguindo os cristãos e recebe cartas e está se dirigindo para Emaús, Damasco. Emaús foram os que voltaram. Quando ele estava se dirigindo para Damasco, e no meio daquela viagem,
ele então tem a visão do Senhor Jesus Cristo ressuscitado que o comissiona para ser o seu apóstolo. Ele também, através de revelações únicas, ele nos mostra que havia sido escolhido especificamente pelo Senhor para ser apóstolo. Então, sendo assim, ele possuía a mesma autoridade do que os 12 para falar com a igreja. Então nós temos palavras aqui de um apóstolo autorizado por Deus, com toda a autoridade para falar à igreja. Outro motivo é por causa de seus opositores. Então Paulo, ele foi continuamente desafiado, constantemente ele era assediado por opositores, por falsos mestres, e apesar das oposições, apesar das calúnias que vinham sobre ele, o ensinamento de Paulo era verdadeiro, era confiável. Paulo diz: olha, estão falando de mim, eles estão me perseguindo, estão caluniando, estão inventando mentiras sobre mim, mas o meu ensino é confiável, porque eu sou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eles não são. Então ele deseja que fique claro que havia recebido um chamado divino para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, então o que ele dizia deveria ser ouvido. Outro motivo, por causa da sua relação com Cristo, e esse argumento é para o próprio benefício dos crentes, porque pense na situação daqueles irmãos, eles não tinham certeza sobre a genuinidade da fé de Paulo, eles não tinham certeza se Paulo era um crente de verdade ou se ele estava fingindo para poder lhes fazer o mal. Vai que isso é um golpe, que ele está falando que é crente para se aproximar de nós e depois nos prender e nos matar. Então eles o conheceram como um perseguidor feroz da igreja. Por isso eles tinham dificuldade para acreditar que agora ele seria um líder cristão confiável, muito menos um apóstolo. Eles tinham dificuldade para crer nisso. Então não era difícil acreditar no pior sobre o apóstolo Paulo, não. E é por isso que Paulo os tranquiliza. Paulo lembra aos irmãos da sua autoridade apostólica em escrever essa carta para eles. Outro motivo, para demonstrar sua relação especial com a igreja. Paulo havia sido instrumento de Deus para trazer salvação àquela igreja. Foi Paulo que anunciou a palavra em Corinto. Mais do que outros, eles deveriam reconhecer sua vocação. Mais do que os outros crentes, eles deveriam reconhecer a sua posição e não questioná-la por causa de falsas acusações de homens maus, falsos mestres. Sua própria existência como igreja era uma prova de seu direito de tratá-los como autoridade divina. Se a igreja de Corinto existia, e ela existiu, tendo Deus usado Paulo como instrumento, isso já dizia que Paulo poderia tratá-los com autoridade divina. Por último, Paulo se autodenomina aqui apóstolo para demonstrar sua relação especial com Deus, como seu enviado. Ele diz aqui que ele era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então ele estava dizendo: olha, o que eu estou falando é uma mensagem de Deus para vocês. Ele está dizendo: eu sou apóstolo de Deus, e a mensagem que eu estou transmitindo para vocês é uma mensagem de Deus para vocês. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo foi mais do que um mensageiro, irmãos. Paulo, ele foi um emissário, ele foi um enviado. Paulo foi um embaixador de Cristo. Quando ele esteve entre eles, ele não pregou sua própria mensagem, ele pregou a mensagem de Deus. O enviado de Deus não fala de si, ele fala aquilo que Deus direciona em sua palavra hoje. E agora, quando Paulo escreve aos Coríntios, não é a sua própria mensagem para eles, é a mensagem de Deus. Quando Paulo esteve entre eles, ele levou a mensagem de Deus, e agora quando Paulo escreve para eles, ele envia a mensagem de Deus. Paulo era um apóstolo autêntico, o apostolado dele era legítimo, sua mensagem era legítima. Então, irmãos, é essa mensagem que chega até nós hoje. Essa mensagem que nós iremos ler e meditar nela é uma mensagem de Deus para nós.
e nós devemos dar ouvidos a essa mensagem. Mas também nós devemos ouvi-la porque é uma mensagem que procede de Deus com um poder transformador, irmãos. Final do versículo 1, ele diz o seguinte: e o irmão Sóstenes. Você sabe quem foi Sóstenes? Sóstenes, nesse momento aqui em que Paulo escreve a carta, ele pode ter sido o secretário de Paulo, no momento em que essa carta foi escrita. O fato de que o nome dele está incluído aqui nessa saudação, irmãos, indica que ele não só escreveu a carta, mas ele concordou plenamente com cada palavra dessa mensagem que foi enviada aos coríntios. Então, sem dúvida, esse Sóstenes aqui é o mesmo Sóstenes mencionado lá em Atos 18, um evento acontecido em Corinto, quando Paulo levou a mensagem de salvação lá. Alguém que conhecia muito bem a situação lá em Corinto. Ele havia sido líder da sinagoga em Corinto. Sóstenes, ele foi convencido e um daqueles que levaram Paulo perante o tribunal em Corinto para que fosse julgado. Mas como os argumentos não foram convincentes, eles espancaram Sóstenes, eles ficaram revoltados com Sóstenes. Você não acusou ele direito, você não fez direito, eles nem prenderam ele, e eles espancaram esse Sóstenes aqui, que era um opositor de Paulo, era o líder da sinagoga, um dos que levaram Paulo perante as autoridades. Mas agora Paulo, ele se refere a Sóstenes não mais como um adversário. Ele não diz: olha, Paulo chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e aquele irmão que me levou diante dos tribunais, não. E aquele homem que me fez mal, aquele que Deus pesou a mão sobre ele, ele foi espancado, não. Ele diz: e o irmão Sóstenes. Ele se refere a Sóstenes como irmão. E isso indica que algum tempo depois desse incidente de Atos 18, e muito provavelmente por causa desse incidente, esse ex-adversário do Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo, era um adversário, ele tornou-se também um crente. Paulo sabia o que era isso. Paulo sabia, falou assim: olha só, não fique preocupado, meu irmão, eu fui assim. Eu era assim também como você, mas esse Evangelho, ele é tão poderoso, que ele transforma a nossa vida, ele nos dá uma nova visão. Eu persegui a igreja muito mais do que você me perseguiu nesse dia. Então, provavelmente, ele foi convertido através da pregação de Paulo, e tendo auxiliado Paulo em Corinto, depois da sua conversão, Sóstenes, ele era conhecido pela igreja de Corinto, ele era respeitado na igreja de Corinto, e agora ele se une a Paulo nessa carta. Então, irmãos, é o poder transformador da palavra de Deus. Ela alcança o pecador onde ele está e o transforma. Às vezes você se intimida: não vou pregar o Evangelho para essa pessoa não, porque ela é muito brava, essa pessoa, ela é violenta, ela pode me fazer algum mal. Mas qual é o poder maior do que o Evangelho? Olha aqui um homem que levou Paulo perante os tribunais, e levou um homem que era um perseguidor mais feroz do Evangelho. É o poder transformador do Evangelho. O Evangelho alcança o pecador na posição que ele está, no lugar em que ele está, seja qual for, e o transforma. Então é essa mesma palavra, meus irmãos, que vem a nós hoje. Essa palavra, ela tem o poder de transformar, nós estamos abertos a ela. Qual é a relação que nós temos tido com Deus no nosso caminhar, na nossa vida? E nós temos ouvido esse Evangelho, dia após dia, ele tem tido esse poder transformador em nós? Ou o nosso coração está endurecendo, está resistindo a essa palavra? Então nós devemos dar ouvidos a essa palavra, porque é essa palavra que vem a nós hoje. Mas nós devemos ouvir, irmãos, essa palavra, porque é uma mensagem que procede de Deus, e ela tem um chamado muito especial para nós. Ela está nos chamando à santificação. Olha o que diz aí o verso 2. Ele diz: a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos,
com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pode ser difícil ler esse versículo. Nós podemos encontrar aqui algumas dificuldades se nós não pararmos para pensar direito nessas palavras. Mas antes de entrar nessa questão, primeira coisa que vem a nós é que Paulo não está escrevendo à igreja dos Coríntios. Olha só, fica muito claro aqui que ele escreve à igreja de Deus em Corinto. O que isso nos diz? Nos diz que a igreja, irmãos, ela é um corpo de pessoas que pertencem não a si mesmas. Essa igreja não é nossa, a igreja é de Deus. A igreja é um corpo de pessoas que não pertencem a si mesmos, a igreja não pertence a qualquer líder. Eu já pedi aqui algumas vezes, tem tempo que eu não peço. Alguém perguntar que igreja que você é, nunca diga, eu sou da igreja do pastor Adilson. O pastor Adilson não tem igreja. Eu sou da Igreja Batista da Ressurreição, onde o pastor Adilson serve como pastor. O pastor não tem igreja. A igreja, meus irmãos, é um corpo de pessoas que pertencem não a si mesmos, não pertencem a um pastor, não pertencem a um grupo. A igreja não tem donos humanos, não tem um grupo que é dono da igreja. A igreja pertence a Deus, amém? A quem pertence essa igreja? Ele é o dono dela, só Ele. Quando alguém chegar aqui e perguntar, Dimas, quem é o responsável por essa igreja? Quem é? É Deus. Todos os crentes, sejam eles pastores, líderes, ou crentes comuns, juntos, eles compõem o corpo de Cristo na terra, e nós somos todos chamados a uma nova vida de santidade nele, todos. Não há uma Bíblia entre nós, irmãos, há uma Bíblia sobre todos nós, sobre mim e sobre você. O chamado é para todos nós. Todos os crentes, Paulo diz aqui, foram santificados em Cristo Jesus e são chamados para serem santos. O que é isso? Um santo, de acordo com o Novo Testamento, não é um crente dedicado. Um santo, de acordo com o Novo Testamento, não é um mártir que foi canonizado por decisão da igreja. Não, ele foi um crente muito dedicado e ele foi morto por causa do Evangelho. Agora nós vamos transformá-lo em santo da igreja. Não é isso, de acordo com o Novo Testamento. Santo, a palavra santo literalmente significa separado. Separado. É a tradução literal. Então, os crentes de Corinto, eles estavam santos aos olhos de Deus, porque eles foram santificados, ou seja, separados do pecado e feitos santos em Jesus Cristo. Isso quer dizer essa palavra. Então, de acordo com as Escrituras, todo verdadeiro crente em Jesus Cristo, independente da sua condição, é uma pessoa santa, separada para Deus. Então, no sentido bíblico, o crente mais simples, o crente mais desconhecido hoje, nesse sentido bíblico, ele é tanto um santo como o apóstolo Paulo foi um santo. Então, santificado é a posição do crente em Cristo Jesus. Ele estava numa posição de separação com Deus, e ele foi retirado dessa posição em Cristo e reconciliado com Deus. É uma posição. Então, santidade, nesse sentido posicional, não é uma questão de boas obras, não é uma questão de uma vida santa. Paulo está dizendo aqui que, como crentes, nós devemos viver vidas santas, mas vidas santas não nos faz santos. Não é isso que nos faz santos. Nós somos santos porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já nos santificou em resposta à nossa confiança nele. Quando nós cremos em Cristo, foi Ele quem nos separou, não fomos nós quem nos separamos. É só Deus que pode fazer isso. Em resposta à nossa fé,
Cristo nos separou. Então a obra de Cristo, não a nossa obra, nos fez santos. Por isso que a glória é dele. Foi a obra dele que nos fez santos. Os crentes, de acordo com essas palavras de Paulo, pode ler aí, eles são chamados para serem santos. Vou ler para vocês o que diz Hebreus 10:10. Diz assim: fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Verso 14: pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, irmãos, por sua própria obra sacrificial na cruz, Jesus santifica aqueles que creem nele. Deus, ele provê santidade para o povo dele através do Senhor Jesus Cristo. É através dele que a salvação, ela é provida a nós. E como é que nós fazemos isso quando nós pensamos nos crentes em Corinto? Aqueles crentes que estavam em divisão entre eles, aqueles crentes que estavam unidos ao mundo de pecado. Os crentes de Corinto, eles estavam muito distantes do significado da palavra santo no termo em que frequentemente é utilizado hoje. Os crentes em Corinto estavam vivendo uma vida mundana, eles estavam vivendo uma vida imoral. Mas logo no princípio da carta, isso é muito importante, irmãos, Paulo, ele afirma que cada um deles que tinha verdadeiramente crido em Jesus, foi salvo, e era santo. Difícil acreditar. Paulo vai tratar desses problemas, ele vai dizer como é que eles estão vivendo. Eles estavam vivendo uma vida ímpia e imoral, mas Paulo está dizendo para aqueles que realmente haviam crido em Cristo, não são todos, mas Paulo está dizendo para aqueles que verdadeiramente haviam crido em Jesus, que eles foram salvos, e que eles estavam santos. Todos os santos são salvos, todos os salvos são santos. Cada crente recebeu o direito em Cristo de ser chamado de santo. Nenhum de nós é digno desse título, não. Nenhum de nós. Mas Deus nos declarou santos por causa da nossa confiança no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, a nossa prática, irmãos, por isso o nosso comportamento, agora, ele precisa ser conformado com a nossa nova natureza recebida. Se nós recebemos uma nova natureza da parte de Deus, agora nós devemos proceder conforme essa nova natureza. Se Deus fez algo dentro de nós, agora isso que aconteceu deve se refletir através de atitudes externas em nós. Paulo, ele está determinado a confrontar a igreja de Corinto com a verdade de Deus, e ele vai confrontar. E esse confronto, ele chega a nosso coração, de maneira que se você não quer ser confrontado pela palavra, nem venha, que a partir da terceira mensagem ele começa e vai até o final. Então, praticamente toda a carta, começando aqui no capítulo 1, versículo 10, ele lida com a doutrina errada, com o comportamento errado. É isso que Paulo vai tratar. Doutrina errada, comportamento errado. Parece que quase todos os erros graves doutrinários, parece que quase todos os erros graves morais que se possa imaginar, estavam presentes dentro da igreja de Corinto. Pense em problemas morais graves, estavam lá. Pense em desvio doutrinário grave, estava lá. E mesmo assim, Paulo começa a carta chamando aquelas pessoas de quê? Santos. É surpreendente, não é? Na prática, eles eram grandes pecadores, mas na posição em que eles estavam, eram santos puros. Irmãos, isso é algo que só Deus pode fazer. Olhar para um pecador
e considerá-lo santo e puro por causa de Jesus. É claro, sem dúvida, haviam alguns na igreja que não eram santos. Por que não eram santos? Porque eram incrédulos. Porque não haviam crido de verdade em Jesus. Falavam que criam, mas não criam. Mentira. Falsa profissão de fé. Então, irmãos, é muito importante que cada crente, cada um de nós, tenha em mente a grande diferença entre a sua posição e a sua prática. É muito importante que nós tenhamos em mente que há uma diferença entre a nossa posição e o nosso estado. Deus, Ele nos vê como justos porque Ele nos vê através do Seu Filho Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar, e porque Ele plantou em nós uma nova natureza justa. É por isso que Ele nos vê como justos, porque Ele nos vê através de Jesus Cristo, que foi dado por nós, e porque Ele colocou em nós uma nova natureza. Às vezes, presidentes de nações, eles nem sempre agem como presidentes. Você já viu um presidente que não parece presidente? Às vezes os reis nem sempre agem como reis, mas eles ainda são presidentes e são reis. Crentes nem sempre agem como crentes, e eles deixam de ser crentes? Não, continuam sendo crentes. Eu li uma história de um filho de um pastor que foi conduzido à delegacia porque ele roubou uma mercadoria numa loja de departamentos. Uma coisinha, uma bugiganga. Roubou, o alarme tocou, e ele foi conduzido, filho de um pastor, foi conduzido para uma delegacia. E o pastor foi informado, ligaram para ele da delegacia, e ele foi informado, ele pensou que era um engano. Ele se dirigiu à delegacia, levou alguns homens da igreja com ele, para que eles vissem que se tratava de um engano. E chegando lá, o constrangimento não podia ser pior. Agora, o maior constrangimento foi a do menino, por causa das advertências sobre quem era o seu pai. Eles diziam para ele: olha, tendo um pai como o seu, como é que você poderia ter feito o que fez? Como que você pode fazer uma coisa dessas, sendo seu pai quem ele é? Agora, mesmo diante de toda a vergonha dessa situação, o menino, ele sabia que ainda era filho do seu pai. Ele agiu como filho do seu pai? Não. Mas ele deixou de ser filho do seu pai? Também não. Ele não agiu como filho do seu pai deveria ter agido, mas ele ainda era um filho. Meus irmãos, como crentes, uma das maiores repreensões que nós podemos ter quando nós pecamos é sermos lembrados de quem é o nosso Pai. É uma das maiores repreensões. É sermos lembrados quem é o nosso Pai, é lembrar de quem somos. É isso que se torna um dos maiores impedimentos para o pecado, lembrar quem somos. Irmãos, lembrar a nossa posição deve nos obrigar a melhorar a nossa prática. Além disso, Paulo, ele aumenta aqui o senso de responsabilidade dos coríntios, e ele os lembra que eles estavam ligados à vida espiritual de outros. Ele diz aqui no verso 2, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Por que ele acrescenta isso aqui? É para aumentar o senso de identidade, aumentar o senso de responsabilidade com outros a quem nós estamos ligados por nossa fé. Nós não vivemos uma vida independente, o que nós fazemos afeta os outros. Como membro dessa igreja, o que você faz de errado afeta toda a igreja. Leva o nome da igreja para o lixo, para a lama. Leva o nome do pastor para a vergonha. Leva o nome de Cristo
para a desonra. Agora é maravilhoso o que Paulo está fazendo aqui, porque antes de levar os coríntios a olhar para os seus fracassos como crentes, ele teve o cuidado de lembrar que eles eram crentes. Esse é o coração do pastor. Antes de chamar a atenção deles, ele está dizendo: olha, eu estou chamando a atenção porque vocês são crentes. Paulo teve esse cuidado. Eles pertenciam a Deus, eles pertenciam uns aos outros. Isso já é repreensão suficiente para despertar a consciência de um crente verdadeiro. É saber que pertence a Deus, saber que pertence à igreja, que está unido a outros, que está unido a Deus. Ele vai pegar pesado, irmãos, mas antes disso ele está dizendo: vocês são crentes, não se esqueçam de quem vocês são, não andem por aí de qualquer jeito. Antes de apontar os fracassos, Paulo ele resume a posição e as bênçãos como crentes em Cristo, como filhos de Deus, como santos. Isso é maravilhoso. Antes de repreender, ele diz: olhe para o que você é. Antes de repreender, ele diz: olha para o que você tem. E aí, ele passa a mostrar já algumas coisas que o crente tem e que ele deseja para os crentes no verso 3. Ele diz: graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo usou uma forma muito comum de saudação cristã. Graça é o favor de Deus, e a paz é um dos seus frutos. A paz que Paulo está falando aqui não é essa paz momentânea, não é essa paz que alguém supõe ter quando relaxa de um dia de trabalho, sai de férias. Não, ele está falando aqui da paz de Deus que excede todo entendimento humano, mesmo nos piores momentos. É a paz que somente os crentes podem ter, porque é só Jesus que pode dar. Nas palavras de consolo de Jesus aos seus, em João 14, ele diz: eu vos dou a minha paz, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É essa paz. O mundo não tem essa paz, o mundo não pode dar esse tipo de paz. Graça e paz, irmãos, é uma saudação apropriada apenas entre os crentes. Então essa graça e essa paz são bênçãos que só crentes podem receber. Por isso, meus irmãos, uma vez separados por Deus, nós somos chamados a viver em santidade para Deus. Ninguém vive santidade porque está com medo. Ninguém vive santidade porque tem medo de ser punido. Alguém só pode viver a santidade porque foi santificado. Alguém só pode desenvolver a vida de santidade a partir do momento em que ele ocupa a posição de santo, que Deus lhe deu essa posição de santo. Uma semente só pode crescer porque tem vida. Imagine que um agricultor, ele está plantando feijões, e ele preparou a terra, espalhou as sementes nas covinhas, e de repente ele percebe que, enquanto a maioria crescia, alguns lugares onde ele colocou, algumas covas, não cresce nada. Ele então vai lá na terra, remove e tira. E ele percebe que
pareciam muito com sementes, pareciam muito com feijões, mesmo tamanho, mesma cor, mas não eram feijões, eram pedras, pedrinhas. E por que não nasceu? Por que não cresceu? Porque pedra não tem vida, a não ser que esse coração de pedra, ele seja transformado em um coração de carne, sensível a Deus e à palavra de Deus, separado para Deus. Nós não podemos experimentar a santificação. Mas uma vez separados por Deus, nós somos chamados a viver em santidade para Deus. Irmãos, nós temos aqui diante de nós, nesse livro, uma mensagem da parte do próprio Deus. É Deus falando com a Igreja Batista da Ressurreição. É Deus falando com o pastor Adilson. É Deus falando com Rosenildo. É Deus falando com Michele. É Deus que está falando com Rangel, com Fernando, com Marcos, com Cris, com Rosana, com Sofia, com Ana. Mensagem de Deus, meus irmãos. Assim como os coríntios, pode ser que a nossa conduta, ela possa estar em desacordo com a nossa posição. Será que a nossa conduta, ela está de acordo com a nossa condição de santos? Talvez não esteja. Mas o crente verdadeiro, ele é sensível à palavra de Deus. O crente, ele tem uma posição privilegiada, e o crente tem bênçãos privilegiadas. Por isso, ele não precisa ter medo de tratar o que precisa ser tratado na sua vida. O crente é bem resolvido. Ele diz: errei, pequei e vou consertar, porque o Senhor me conduz à santidade, Ele me separou. É uma mensagem de Deus para a mudança daquilo que precisa mudar na nossa vida. O crente verdadeiro, ele se expõe à palavra de Deus e ele é transformado pelo poder do Evangelho. Amém? Você crê nisso? Você quer isso? Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. É o nosso desejo que Deus fale conosco. Irmãos, nós recebemos uma posição maravilhosa, a posição de santificados em Cristo Jesus, e agora chamados para ser santos. Vivemos num mundo tão corrompido,